Começa agora a reunião semanal do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, o voto, e comigo estão os meus dois comentadores residentes, Joana Marques Braz e Bernardo Faro, que hoje vão assumir o papel de primeiro-ministro e líder da oposição. Como estão, meus caros? Estamos bem. Muito bem, líder da oposição à esquerda pela primeira vez, uma mulher, uau! Ainda estamos aqui a constituir governo, não é? Portanto, vamos lá com calma. Numa semana em que tivemos finalmente 100% dos votos contados, Luís Montenegro foi ontem, quinta-feira, indigitado primeiro-ministro pelo Presidente da República. No mesmo dia, o segredo mais mal guardado do país foi desvendado. Henrique Gouveia e Melo admitiu finalmente que quer ser o próximo inquilino do Palácio de Belém e André Ventura fez história, tendo levado o Chega a segundo partido com mais deputados na Assembleia da República. Bernardo, começo por ti. Ventura assumiu o lugar de líder da oposição por ter 60 deputados contra 58 do PS. Mas já temos socialistas a dizer que o que conta mais é o número de votos, onde o PS teve mais de 4.313 votos que o Chega. Afinal, quem pode reclamar o lugar de líder da oposição? Olha, Vasco, eu coincidentemente eu trabalho no Rato, portanto acho que vou montar uma banquinha para vender creme Nivea à porta da sede do PS. Acho que a discussão aqui ao final do dia não é tanto no número de votos, não é? Caso contrário, o tema da geringonça nunca teria sido um tema. Eu acho que aqui a questão é mesmo uma questão de representatividade no Parlamento, e aqui em termos de representatividade eu acho que o Chega, que sem dúvida alguma é aqui o líder da oposição, portanto sem dúvida alguma pela primeira vez acaba-se este bipartidarismo. Exato. Como o André Ventura tanto gosta de abanar a bandeira, e bem, porque efetivamente é a primeira vez que acontece desde esta nossa muito jovem e intrépida democracia. Mas acho que não cabe ao Partido Socialista estar de algum modo, muito menos até por canais oficiais, estar a dizer que é o líder da oposição, por mais que pronto, ok, tem mais alguns votos, mas as regras são as regras e o método de onde é aquilo que ao final do dia traz cá acima aquilo que é a representatividade no Parlamento. Foram 4.000 votos, mas o Chega conseguiu mais 2 deputados. É isso. Quer dizer, se não também com a mesma legitimidade podem todos os outros partidos que não elegeram rigorosamente ninguém apelar a que a sua representatividade seja de algum modo defendida ou representada no Parlamento, porque também afinal de contas estiveram aos 20, 30, 50 mil votos. Portanto, então, o Sr. Primeiro-Ministro Bernardo Faro está preparado para lidar com o líder da oposição, André Ventura? Líder da oposição, André Ventura. Olha, relativamente a isso, eu acho que nós também devíamos aqui hoje fazer uma pequena reflexão sobre aquilo que foram os pontos que ontem Luís Montenegro falava depois no Palácio de Belém. Mas pronto, não quero entrar já por aí, porque eu gostava muito de ouvir aqui a nossa líder da oposição, a Joana, já a falar ainda sobre o tema da liderança da oposição, mas sim, para mim eu acho que é um tema que está encerrado, sem dúvida alguma. Pronto, o Chega conseguiu o resultado que foi de conseguir eleger um deputado em cada um dos círculos, elegeu por isso 2 deputados. Eu acho que aqui a grande tónica, uma vez mais, mas um bocado também a espelhar aquilo que é o reflexo que aconteceu a nível nacional, é a derrocada do PS. Portanto, o PS deixa de eleger seja quem for pelos círculos da imigração. E isto eu não sei se é um sinal dos tempos, se é um sinal da incapacidade do PS de ter trazido aqui uma alternativa credível e de confiança para os portugueses que lá fora também estão, se é um sinal da revolta em si. Portanto, também acho que é preciso fazer esta análise. O Chega teve mais 10% que o segundo lugar, que foi a AD. Teve 26% contra 16% e, portanto, na imigração. Sim, e houve inclusive países, acho que França, por exemplo, dá uma vitória brutal ao Chega. Posso dizer já. Acho que Suíça também foi, França, desculpem lá, 28%, Chega em primeiro lugar, com o PS em segundo com 14%. Pronto. Portanto, acho que é isso, acho que é essa a interpretação que é preciso depois também ser feita. É o que é que isto significa, o que é que este voto significa, não é? Ou seja, é porque os imigrantes portugueses veem no Chega um veículo para mudar Portugal, e o veículo certo, é porque os veículos alternativos não são mais parte da solução, é um voto de revolta, portanto, eu não consigo estar na cabeça de todas estas pessoas, naturalmente. Aquilo que é de retirar é que, sem dúvida alguma, o Chega, uma vez mais, consegue, nos círculos da imigração, provar esta sua tendência crescente, sem dúvida alguma. Deixa-me só dizer, Bernardo, porque na Suíça os resultados são muito mais expressivos. O Chega ficou em primeiro com 45% dos votos e o PSD-AD com 13% em segundo. Sim. Mas sabes que eu no outro dia também estava a fazer aqui uma análise, e antes rapidamente de passar aqui a bola à Joana também, eu estava no outro dia a discutir estes números com alguns amigos meus, e era aquilo que nós chegámos de conclusão, que é a macro tendência é um favorecimento da direita.
ou seja, tu tens um reforço da AD em 30 deputados ou 31 deputados para o segundo partido mais votado. Lembremos-nos que ainda ontem o Luís Montenegro acho que dizia isto no seu discurso, a AD na última legislatura tinha apenas mais 2 deputados e, se não estou em erro, mais 20 ou não chegava a mais 30 do que o terceiro partido, neste caso o Chega. De repente agora a AD vê-se com mais 30 ou 31 ou 32 deputados do que o Chega, segundo o partido mais votado, e com mais 30 também deputados que o PS, terceiro partido mais votado. E, portanto, há aqui uma macro tendência que é o reforço da direita. E depois há um total esvaziamento da esquerda. Portanto, e esta minha nota eu vou continuar a trazê-la porque eu ainda não consigo separar aquilo que é o mérito do Chega do demérito daquilo que é a alternativa à esquerda, que eu acho que efetivamente não esteve à altura daquilo que estas eleições exigiam. E, portanto, eu acho que ainda é muito cedo dizer que isto é tudo só vitória do trabalho deles, ou então que é só um demarcar da sua tendência de crescimento. Agora, ela está registada sem dúvida alguma, vamos ter 60 deputados do Chega, é o líder da oposição, é o fim do bipartidarismo. Luís Montenegro, recém-digitado primeiro-ministro, vai agora ter que dialogar com o Chega e que, sobretudo, também institucionalmente coloca André Ventura e o seu partido Chega numa posição nunca antes vista, porque uma coisa é ter muitos deputados, mais ou menos, mas outra coisa é aquilo que é o peso institucional que no Parlamento, por norma, está configurado naquilo que é o líder da oposição, não é? E, portanto, deixa de ser sobre Luís Montenegro discutir com o PS e depois chegar a consensos com partidos mais pequenos, passa a ser sobre Luís Montenegro discutir com a oposição Chega, André Ventura, e depois ir a partidos mais pequenos, onde então nele se vai lá estar presente naturalmente o Partido Socialista e outros. E, portanto, isto vai mudar muito aquilo que é a configuração do debate político, sobretudo, que nós temos assistido em Portugal nos últimos 50 anos, porque inclusive vai ser muito interessante de ver é que vai ser um debate político numa mesma linha ideológica, que isto é algo que nunca nós assistimos, ou seja, até hoje havia uma linha ideológica, exatamente, havia sempre uma tendência contrária, daí aqui está a luz, ali está escuro, aqui está a luz, ali está escuro, mas agora aqui está muita luz, ali está menos luz, mas o escuro ainda só vem depois, ponhamos assim nesta analogia rápida. Mas pronto, mas Joana, passo também para ti. Então, mas antes de falar com a Joana sobre o líder parlamentar, gostava de vos perguntar, porque ontem na nota oficial que o Presidente da República publicou no seu site, dizia que a viabilização parlamentar do novo Executivo estava assegurada. Achas que estava a falar diretamente do PS, do Chega não deve ser, presumo? Eu não sei se o Presidente da República estava a falar de um partido ou de outro partido, de forma concreta. Mas a verdade é que não há maioria absoluta, não é? Não há maioria absoluta, mas temos visto nos últimos dias, tanto de um lado como do outro, dizerem que não vão chumbar o Orçamento de Estado, pelo menos agora, no primeiro ano, enquanto não pode haver eleições e por causa da Presidência da República. Portanto, eu acho que pode haver aqui um espaço para Marcelo Rebelo de Sousa ter dito isso, por causa das declarações que vêm tanto do PS como do Chega. Não necessariamente porque vai haver uma coligação, um acordo parlamentar, ou o que quer que seja, mas porque ambos os partidos que estão na oposição dizem que vão viabilizar e que não vão chumbar um orçamento de Estado. Bem, não sabemos se vai ser assim ou não, justamente a parte do Chega, que a incoerência já é a sua gênese. No entanto, há aqui uma forte possibilidade, pelo que eles estão a dizer neste momento, de vamos ver com a eleição da Presidente da Assembleia da República. Já o ano passado isso foi um grande... um primeiro sintoma de como é que iria ser a negociação do Orçamento de Estado, por isso vamos ver como é que vai ser agora. E provavelmente o Presidente da Assembleia da República vai ser da AD, acredito eu que seja, e vamos ver depois como é que isso nos traz. Em relação ao líder da oposição, o que é que tu achas? Também sou muito rápido. Eu acho que a ideia de dizerem que porque o PS teve mais votos é o líder da oposição, acho que não é um argumento que faça muito sentido, porque na verdade o que é a oposição? A oposição é o partido ou o conjunto de partidos que, perante um partido que está a governar, é um partido que vem fazer um contraditório, vem apresentar soluções alternativas, vem aquilo que as pessoas gostam muito de dizer com linguagem popular, encostá-los à parede, dizer, então, mas no fundo pressionar politicamente a quem está no governo. Mas isso o PS vai fazer de certeza, não é? Exato, ou seja, não tem a força que o Chega tem no Parlamento. Eu acho que o número de votos que cada partido tem nas urnas, quer dizer, não vai alterar nada relativamente à força que tem no Parlamento, porque até pode ter mais votos, mas se tem menos
menos deputados, não vai ter tanta capacidade de votação no Parlamento para fazer a tal oposição. No entanto, eu acho que esta ideia de que só há um líder da oposição, quando nós temos dois partidos com um número de deputados tão grande e tão relevante, que vai ter um peso tão enorme nas votações globais na Assembleia da República, eu acho que nós temos dois partidos da oposição. Na verdade, acho que esse argumento do número de votos não faz assim muito sentido, muito sinceramente, porque não se traduz em deputados. Acho que o método de Onde, sim, deixa muitas pessoas de fora na sua representatividade. Já saíram notícias que mais de 1 milhão de votos foram desperdiçados nestas eleições. Não é a mesma coisa que na Geringonça, porque na Geringonça o argumento é diferente. Na Era Geringonça, uma representação já de deputados em si. Exatamente, era um número de deputados que se une numa coligação. Isso. Portanto, é um bocadinho diferente, mas sim, acho que o PS não deixou de ser a oposição porque tem menos dois deputados, tal como o ano passado, o ano 2024, o Chega também fazia uma oposição. Mas agora nenhum socialista quer ir a eleições no próximo ano, presumo, ou nos próximos 2 ou 3 até. Eu, sinceramente, sobre socialistas do PS, sinceramente, eu já não sei o que dizer. Portanto, eu não faço ideia qual é a estratégia que eles vão sacar da púcara neste momento. Porque colocam Carneiro para líder do PS neste momento. Aquilo que se diz muito é a pessoa que neste momento está no PS é para queimar, não é? Pois. Eu não faço ideia se é ou não. Acho que o PS não tem ainda uma estratégia delineada. Acho que a esquerda, de modo geral, ainda não tem uma estratégia delineada. Tem que se reerguer, sim. Exatamente. Sim, deixa-me só aqui um bocado de follow-up relativamente a este tema, que é... portanto, primeiro voltar ao tema da oposição. Eu acho que sim, acho que este governo vai ter algo nunca antes visto, que vai ter que ter messas com duas forças políticas, uma que institucionalmente vai ter o peso de ser líder da oposição, que é o Chega, e outra que ideologicamente se vai opor à primeira, que vai ser o PS, naturalmente. E portanto isto vai criar... Já aconteceu ano passado. Sim, já acontecia, mas não neste sentido, ou seja, a questão é, até o ano passado o Luís Montenegro podia falar e ser e relegar quase para segundo plano aquilo que fosse a opinião do Chega. O que agora institucionalmente deixa de o poder fazer, e ao mesmo tempo vai ter o PS também com voz, e voz forte. E portanto isto vai ser interessante ver como é que vai ser este jogo político em termos de discussão política no Parlamento, só porque aqui cá está, só porque é em Portugal nós damos este peso representativo e institucional àquilo que é ser o líder da oposição. Eu acho que por dois deputados, a nível prático e concreto, não é, ou seja, nós vimos o ano passado por isso, o Chega tinha menos deputados que o PS, mas tinha poucos, tinha uma diferença maior do PS do que hoje o PS tem do Chega, ao contrário, portanto. Sim. E ainda assim, o Chega teve um grande peso no que eram as negociações, no que foi a eleição do Presidente da Assembleia da República, no Orçamento de Estado, nas medidas, medida a medida. Portanto, sem dúvida. Eu acho que de forma concreta nós temos que abraçar, se o bipartidarismo terminou, nós temos que abraçar esta ideia de que neste momento o nosso tecido parlamentar é composto por 3 grandes forças, e essas 3 grandes forças vão ter que, de alguma maneira, encontrar uma forma de fazer andar com todas as medidas para a frente. Olha, estamos a conhecer um André Ventura novo ou não? Eu senti isso, e vocês? Eu sinto isso, eu tenho sentido muito isso. Ele, pelo menos desde as eleições, se bem que, por exemplo, eu não gostei nada do discurso dele agora relativamente à segunda grande vitória eleitoral, não é? Como ele coloca. Ele fez outra noite eleitoral, não é? Exatamente, naquilo que foi uma segunda noite eleitoral. Eu acho que cá está, uma coisa é o sensacionalismo e os soundbites que trouxe o André Ventura até aqui. Outra coisa é aquilo que é a maturidade que agora se exige também ao líder da oposição. E sobretudo alguém que cada vez mais tem firmado o ponto de que nós estamos a preparar com um governo sombra para termos uma maioria, para ganharmos as próximas eleições, para ser primeiro-ministro. E portanto, para tudo isto, começar um discurso de vitória, independentemente de lhe ser legítimo e toda a gente lhe reconhecer, ou aqueles que não querem porque não o querem fazer. Ou os que não lhe reconhecem não o querem fazer. Mas começar o discurso com dizer acabaram 50 anos de corrupção, desculpa, eu acho que cá está, não é assim que alguém que eu veja que pode vir a ser um primeiro-ministro deste país começa um discurso que é com esta falácia, que mais isto é uma mentira total e absoluta, de dizer que Portugal está há 50 anos numa teia de corrupção. Quer dizer, como se, a corrupção nunca existisse, 2, como se a corrupção fosse só e apenas um sintoma ou um problema dos últimos 50 anos, 3, como se a nossa democracia em 50 anos fosse só e simplesmente marcada por corrupção. 4, como se no Chega não houvesse corrupção. 5, como se o Chega tivesse a capacidade de se antecipar ao futuro que aí vem por ser escrito, de que nunca vai estar envolvido em temas de corrupção governativa. Não precisamos ir ao futuro. Não, governativa. Portanto, se em qualquer futuro a deputada o deles Chega... do PAN
tem uma questão. Rodrigues. Exatamente, está neste momento a ser julgada por ter apagado e-mails do PAN, quer dizer, alegadamente. Pronto, portanto, há aqui vários temas, não é? Se o Mas Chega André Ventura dia... é uma coisa também no meio do Chega e depois nas entrevistas na televisão é outra, não é? E cada vez mais isso se nota, ou seja, eu pelo menos tenho notado muito isso. Eu já noto essa diferença desde muito cedo, porque eu não sei se vocês se lembram daquele grande escândalo da Cambridge Analytics na primeira eleição da Hillary Clinton com o Trump. Sim. Pronto. E eu na altura, como sou muito das áreas das tecnologias e das inovações, eu andei muito a trabalhar a comparação daquilo que iam sendo os discursos e as mensagens políticas que o Trump ia fazendo de acordo com os vários estados. E quando nós depois cá vemos e analisamos os vários discursos políticos que o André Ventura vai fazendo ao longo dos últimos 6 ou 7 anos, ele vai aplicando exatamente a mesma estratégia, que é, se estiver no norte num determinado concelho, diz determinadas coisas com certos soundbites. Se depois for para o sul, vai com um discurso radicalmente distinto. E, portanto, isto é algo que sempre fomos assistindo. Aonde depois isto acontecia também é o André Ventura, que era o comentador do de futebol sobre o Benfica na Correia da Manhã, depois translada-se ou transporta-se para ser o líder do Chega, sem dúvida, e era a mesma pessoa, mas de repente hoje o líder do Chega, naquilo que são as várias iniciativas partidárias que eles vão fazendo, não é necessariamente o comentador que desde a última noite eleitoral que nós tivemos é. E portanto ele está mais maduro, ele está mais distante, ele está-se a controlar mais, está mais moderado. Agora, vamos ver se ele vai das palavras aos atos, se isto significa efetivamente uma maturidade do Chega, se não, vamos a ver, não é? As coisas ainda mal começou. Acho que ainda não tivemos tempo suficiente para perceber se o André Ventura se moderou ou não, muito sinceramente. Joana, por falar em palavras, querias falar de palavras que não foram nada bonitas? Sim, eu queria trazer um tema. Tenho 2 minutos, não sei se em 2 minutos consigo. Podemos falar na segunda parte também, se quiseres. Eu queria trazer um tema e fiquei um bocadinho na dúvida se havia trazer este tema ou não, e depois cheguei aqui, falei convosco e todos nós concordámos que era um bom tema para trazer, que é sobre os comentários ofensivos nas redes sociais. É uma coisa, este é um tema que ninguém sabe muito bem como é que se há de reagir, não é? Se nós devemos de ignorar, se devemos de responder, mas como nós somos jovens irreverentes, nós falamos sobre o assunto mesmo. Mas pronto, porque realmente a semana passada passaram todos os limites. Exato, na semana passada aquilo que aconteceu foi, ou seja, o Chega tem a vitória que tem, e nós fazemos um episódio sobre isto, e eu acho que não foi aleatório, e para mim é esta análise que deve ser feita sobre os comentários ofensivos, que é, nós tivemos cerca de 300 comentários em que 90% deles são a ofenderem-me a mim, portanto, e eu acho que é preciso refletirmos sobre como é que no meio de um panorama político onde um partido político que permeia a ofensa, e eu não estou a dizer isto puramente ideologicamente, estou a dizer isto com base em factos. Na Assembleia da República, nos apartes, nós temos esse registro, nos corredores nós temos estes testemunhos de pessoas de vários partidos políticos, à esquerda e à direita. Nós temos o Pedro Frazão, há coisa de 2 semanas, dizia ao Eurico Brilhante, no meio de comunicação, no espaço secundário político: racista é tua tia. Assim, racista é tua tia. Quando nós temos um partido político que legitima a ofensa, aquilo que acontece é que as pessoas na rua ficam legitimadas na ofensa, não é? É aquela ideia de até aquele político faz, não é? Se dentro de um meio tão institucional e que ainda coordena as atitudes das pessoas, porque por muito que as pessoas estejam desacreditadas da política, os políticos, as instituições políticas ainda nos dão algumas pistas de como é que nós devemos agir, do que é socialmente aceito. Devem dar o exemplo. Portanto, a partir do momento em que um partido que tanto permeia a ofensa ganha tanto espaço, isso também legitima a ofensa. E como já é hábito todas as semanas, quero ouvir as sugestões dos meus comentadores. Joana, começamos por ti. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Eu vou recomendar uma página de Instagram de um rapaz que se chama Rafael Maia, portanto é @theonlyrafaelmaia. Eu acho que para quem nos está a ver no YouTube, podem ver em vídeo, porque a nossa regi faz questão de mostrar. A nossa regi é o máximo. É verdade. Então, obrigado, Tiago. O Rafael faz vídeos que eu acho muito interessantes, porque ele mergulha no submundo do TikTok, encontra aqueles bonecos todos do TikTok, tipo Numeiro, Ruivo, que eu não sabia bem que existia, mas afinal existe. Eu estou a aprender imenso com o Rafael. E ele mergulha aquele que atropelou uma pessoa, como é que ele se chama? Tiago Grila. Pronto. Foi ao Goxa ontem. Exatamente. Ele mergulha neste mundo e traz-nos pequenos certos e critica-os, mas de uma maneira com bom senso, e eu acho que
tendo em conta todos os temas que temos vindo a falar aqui e a forma como o TikTok muitas vezes influencia negativamente os adolescentes, eu acho que o Rafael é o exemplo perfeito para conseguir fazer este contraditório, porque não é uma menina a falar, é um rapaz que gosta de carros, que aparentemente tem tatuagens pelo corpo todo, é um homem que se calhar está mais dentro daquilo que seria o que os adolescentes ambicionam, e pode mostrar aos adolescentes que não é preciso ser um burguesso para ser um homem interessante. Muito bem, Joana, obrigado. Bernardo? Olha, eu da minha parte hoje, isto juro que não é aqui nenhum patrocínio, mas... Ninguém nos pediu para fazer Ninguém nos pediu isto não é um plug, um shameless plug, mas por acaso vou sugerir a revista do Observador, que podem comprá-la em qualquer sítio onde se compram revistas. Eu hoje em dia já raramente compro revistas, mas esta aqui por acaso fiz questão de o fazer, porque vem sobretudo com 2 artigos que eu acho muito interessantes. O primeiro, Sócrates vai finalmente ser julgado, e inclusive aqui traz um bocado aquilo que tem sido este processo, o acompanhar do processo, o que é que têm sido os custos envolvidos e assim sucessivamente. E depois também traz aqui um exercício muito interessante em torno da família Violas, que para quem não sabe é quem está por detrás dos casinos de Estoril e assim sucessivamente, que estiveram agora recentemente envolvidos no caso da Spinum Viva. Casino de Estoril ou Solverde? Solverde, enganei-me, desculpa. O Casino Solverde, o Colégio do Clipe no Porto e etc. Enganei-me relativamente a isso. Mas pronto, portanto, falar aqui da revista do Observador, muito interessante, e eu gostei particularmente deste, e portanto... O Almirante vem na capa. O Almirante vem na capa, exatamente, ainda para mais. Muito bem, obrigado meus caros. Joana, vamos pegar no tema que ficou por acabar, no final da primeira parte. Vamos para a primeira e para a segunda parte falar sobre isto, que eu acho que é muito importante. Que é, que estávamos a falar sobre os comentários ofensivos, sobretudo no YouTube, porque nós no Instagram, aquilo mais ou menos... Sim, o YouTube tem sido muito mais... O YouTube é que tem ali uma concentração de pessoas que acham que podem dizer tudo. E os comentários de ofensivos vão desde o Joana tem cara de lésbica e se fosse minha esposa havia violência doméstica. Isso portanto, é vão desde isto. Sim, eu também acho. E vão também muito pelo lado de a Joana é uma beta, a Joana vive dentro de uma bolha, a Joana não conhece o mundo real. As pessoas não sabem o que é que eu faço, porque no meu oráculo parece que sou jurista. E, portanto, não sabem muito bem qual é a minha profissão. Por decisão minha. Mas eu acho que neste momento é importante dizer isto, que é, eu trabalho numa casa de acolhimento, eu sou professora e dou aulas numa casa de acolhimento a crianças e jovens. Para além disso, estou a fazer o estágio à Ordem dos Advogados. E tenho muitos casos, acompanho muitos casos de apoio judiciário, que são aquelas pessoas que não têm dinheiro para pagar a um advogado e que o Estado, de alguma maneira, suporta aqui os custos jurídicos da representação. E portanto, eu passo muito tempo do meu trabalho, nos meus 2 trabalhos, com pessoas que integram esse tecido que é as pessoas que são desfavorecidas socialmente e economicamente. E eu achei interessante, especialmente, que as pessoas digam isto, porque pus-me a refletir e parece-me a mim que quando alguém defende as minorias ou tenta compreender mais do que atacar, tenta compreender as pessoas que vivem em contextos socioeconómicos desfavorecidos, a primeira ilação que se tira sobre essas pessoas é, portanto, normalmente pessoas de esquerda, estas pessoas vivem numa bolha, estas pessoas não sabem o mundo real. Sim, eu acho que dessas 300 pessoas que comentaram isso e das pessoas que veem e que odeiam todas as coisas que digo, provavelmente ninguém vai querer saber do que eu vou dizer agora, mas basta uma poder pensar sequer sobre este assunto que já vai valer a pena isto, que é possível nós vermos este lado do mundo e nós escolhermos não o odiar, escolhermos respeitá-lo e tentar compreendê-lo. Ou seja, é possível nós contactarmos de perto com pessoas que estão numa situação socioeconómica desfavorecida, nós vivermos neste ambiente, é possível nós fazermos isto e nós não odiarmos estas pessoas, nós tentarmos compreender. Não há só uma resposta para aquilo que é diferente de nós. Nós podemos realmente tentar compreender que há alguém que tomou uma decisão de vida que não é aquela que nós tomaríamos, que vive num estilo de vida que não é aquele em que nós gostaríamos de viver, que essa pessoa pode ter chegado até esse ponto e não ser uma calinas, não ser um delinquente, não ser um português de mal, não ser não sei o quê. É possível que haja uma estrutura e um contexto de vida e, se calhar, mais importante para mudar isso, para que nós todos possamos viver possamos viver todos, como o Papa dizia, possamos viver numa sociedade porreira, com dignidade, fora do limiar da pobreza. Se calhar é importante nós conseguirmos entender as pessoas mais do que criticá-las e assumir que nós sabemos alguma coisa sobre elas, seja a beta, seja o outro que recebe o RSI. Exatamente. Porque há um calinas e não quer trabalhar. E comentem as ideias da Joana, não comentem... E queria só mais um ponto que é,
Eu sei que as pessoas agora vão dizer que eu me estou a justificar e que estou a fazer de vítima, mas olha, eu não quero saber, porque nós vivemos num mundo bizarro. Este é o terceiro ponto que eu quero trazer. Nós vivemos num mundo muito bizarro, onde quanto mais nós criticamos uma pessoa, quanto mais nós ofendemos uma pessoa, mais o algoritmo desperta e mais essa pessoa tem espaço de fala. Se vocês forem comparar as visualizações que nós tivemos nesse episódio e em todos os outros deste ano de vida do Geração V, vão perceber que esse foi o episódio com mais visualizações. Portanto, quanto mais me ofenderem, mais espaço me vão dar. Portanto, se quiserem ofender, força, continuem. O nosso podcast vai ganhar sobre isso. Foi assim que a André Ventura cresceu, foi com ofensas. Exato. Agora, eu acho é que mais do que para mim, mais do que a ofensa em relação à minha pessoa, tem a ver com a forma, e é isto que eu quero passar, a legitimação da ofensa. Porque nos grupos de direita, sobretudo de extrema-direita, porque não quer pôr o mesmo saco de direita e extrema-direita, que não é a mesma coisa, houve muitas ofensas à Marina Mortágua, ao Bloco de Esquerda e às mulheres que estão à esquerda e que perderam representatividade, coisas que não sei se vocês viram, ofensas que eu não posso dizer aqui em rádio. Portanto, acho que as pessoas que se moderem, por amor de Deus, e não se esqueçam que neste mundo bizarro onde nós vivemos, quem mais nós odiamos é quem nós mais damos um holofote. Bernardo, o que é que tens a dizer sobre este tema? Eu tenho tanta coisa a dizer sobre este tema. Olha, antes de mais... Mas rápido, porque o rápido, episódio não tem que ser só sobre isto. Antes de mais, antes de mais é dizer que... A Joana, eu, o Gonçalo, todos nós temos as nossas ideias e opiniões, mas é não só uma honra, como um prazer poder falar ao lado de qualquer um deles, porque qualquer um deles, naquilo que fazem, fora daquilo que é esta dimensão em que nós partilhamos um bocadinho daquilo que nos vai na cabeça, é cada um deles uma grande máquina. Portanto, é um privilégio, antes de mais, podermos estar aqui todos presentes e a falar sobre estes temas. E segundo, dizer que E vocês respeitam-se a todos, é também um comentário que muita gente diz. E depois, a última grande nota que eu quero deixar é que, tipo... Vocês podem, vocês sabem e sabem que podem encontrar a morada do observador no Google. Ai, não diz isso. E aquilo que eu quero dizer é, se aqueles que têm a coragem de dizer o que dizem, que mais não passa de um ato de cobardia no modo como lá escrevem no YouTube, atrás de nomes que não existem, então que ao menos tenham a coragem de publicamente dizer alguma coisa também, mas ao lado dos seus nomes. E portanto, o que eu quero dizer com isto é, sobra-me só muita pena que eu tenho por estas pessoas que desperdiçam uma hora da vida deles a ver qualquer programa para no final desse programa o melhor que sabem retirar daquilo é aquelas palavras de ódio. Acho que é de uma pequenez monstra. Portanto, só uma revolta, deixa-me muito angustiado. Acho que já todos aqui passámos um bocado por isso. A Catarina inclusive também, eu também, o Gonçalo também. Vai andando de semana em semana. É muito triste, é muito pequenino e infelizmente, aparentemente, é o melhor que algumas destas pessoas sabem dar e portanto eu quanto a elas só tenho pena, é tudo com que eu fico. Muito bem, agora vamos passar para outro tema também polémico. Outro tema polémico, Joana, que é o anúncio anti-aborto de Miguel Milhão, como é óbvio que tínhamos de falar sobre isto aqui. Gerou muita contestação esta semana. Sim, gerou muita contestação. Explica só, acho que toda a gente deve saber, mas explica só um bocadinho. O Miguel Milhão fez uma... Dono da Prozis, contratou uma equipa, fez um anúncio de televisão. O anúncio de televisão é uma música pró-vida, como se o aborto também não fosse pró-vida. Se chama Obrigado Mãe. Exatamente, se chama Obrigado Mãe e portanto é um anúncio que diaboliza o aborto e passa o aborto como se fosse assim uma coisa que as mulheres vão para uma clínica meio de filme de terror, e gerou muita contestação porque este anúncio foi passado na TVI e na CNN, e é importante dizer isto, portanto estes meios de comunicação. Acho que na SIC também. Não, a SIC e a RTP não. E no Now também, que eu vi no vídeo ontem. Quer dizer, eu não vi o anúncio. Eu acho que a SIC e a RTP não aceitaram. Não, eu vi Vieram notícias dizer que não aceitaram o fontes anúncio. credíveis dizer que eles não aceitaram o anúncio. E eu acho que, para mim, o mais grave deste anúncio não é uma novidade. Miguel Milhão tinha feito mesmo anúncio sobre anti-aborto o ano passado. No LinkedIn. Foi aí que ele explodiu, lembram-se? Exato. Quer dizer, ele já fez um o dia da LinkedIn fecundação também, ele fez um anúncio sobre o dia da fecundação dele, que é acho que é um tema para ele importante, também é preciso dar essa nota. Sim, para ele é importante, tendo em conta a história dele e não sei o quê. Isso, a história da vida dele começa aí. Ok, mas a história do Ronaldo também há uma história de vida do Ronaldo. É indiferente, só estou a dizer porque é que ele fala tanto sobre esse tema, é só isso que eu estou a querer dizer. Eu acho que aqui o ponto é, o aborto é um tema que foi uma luta muito grande, sobretudo travada por mulheres, mas também por alguns homens, mas sobretudo travada por mulheres. Em 2007 conseguimos aprovar o referendo. Conseguimos, não, que eu não votei na altura, mas ainda não tinha idade para votar. Mas foi uma luta que marcou muito o início do século XXI, em Portugal.
E nós conseguimos esse direito para as mulheres, é uma despenalização, portanto, é que de repente o Miguel Milhão faz esse anúncio e levantam-se questões e volta-se a questionar quando é que a vida começa, quando é que a vida não começa. Nós podemos congelar um embrião, malta. Ok, nós não podemos congelar um bebê, nós não podemos congelar uma vida. Portanto, este tipo de argumentos de o que é a vida voltam a ser trazidos quase 20 anos depois do referendo. E voltamos a falar sobre isto, quando o próprio do referendo e a própria despenalização do aborto nos provou que o número de mulheres que morrem a fazer abortos reduziu bastante. Ou seja, este é o foco. O foco isso mesmo. Uma série de mulheres morria a fazer abortos clandestinos, porque quando uma mulher engravida e não quer a criança, ela vai tentar abortar. Tem que se perceber que ter um bebê não é fazer uma tatuagem na perna. Ter um bebê é uma coisa que nos modifica o resto da vida toda. E quando uma mulher não quer ter um bebê, ela não o tem. Vai fazer um aborto em condições precárias. Ou vai à Espanha se tiver mais dinheiro, ou fica em Portugal a fazer abortos de maneiras completamente desumanas. E um aborto legal é um direito da saúde das mulheres. Para além disso, não vamos recuperar uma discussão antiga que já foi passada. Eu via o Tomás, aquele rapaz do Despolariza, a fazer um vídeo no Instagram. Eu tenho que falar sobre isto, porque ele, a dada altura, diz malta, não se podem esquecer que o aborto ser legal não significa que seja moral. Estamos aqui a falar da moralidade, não estamos a falar da legalidade. Porque, depois dá um exemplo, diz que há não sei quantos anos atrás a escravatura também era legal e não era moral. Isso era mesmo aí que eu também guia. Ok, mas o ponto é, não vamos comparar a escravatura ao aborto. Porquê? Porque na altura em que a escravatura era legal e era imoral, estávamos num atraso civilizacional gigante. Nos últimos 200 anos conseguimos desenvolver a sociedade a nível civilizacional de uma forma maravilhosa, porque desenvolvemos mesmo enquanto sociedade. Sim. E portanto nós agora, uma coisa que é legal, nós mais ou menos temos os direitos todos, pelo menos em Portugal e em alguns países democráticos, nós temos mais ou menos as coisas que são legais, estão mais ou menos alinhadas com aquilo que é a moralidade. Inclusive o Tomás fala no vídeo de uma maioria, da ditadura de uma maioria, ou da maioria ditadora. Quer dizer, nós não vamos recuar aqui, não vamos recuar sobre a moralidade ou não do aborto, porque essa discussão já foi tida e a conclusão da maioria foi que mesmo aqueles que não concordam com o aborto, e eu acho que és uma pessoa extraordinária para falar sobre isto, porque eu sei que, de um modo geral, o conceito do aborto, se calhar não tens a mesma opinião que eu, mas quando nós colocamos em cima da mesa a vida e o corpo da mulher, se calhar, mesmo que as pessoas que acreditam que fazer um aborto é matar uma vida de um bebê, que eu não concordo com isso, mas podemos discordar disto. Agora, acho que contra factos não há argumentos e realmente as mortes de mulheres por abortos clandestinos baixaram muito. Vamos ouvir o Bernardo sobre este tema. Vasco e Joana, antes de mais, pegar aqui no tema do vídeo, que acho que o vídeo é muito triste, pelo menos eu não gostei de o ver. Acho que o vídeo, ainda para mais, supostamente o Miguel Milhão gastou 4 milhões de euros. Portanto, foi? Mais de 4 milhões, de acordo com aquilo que foi um dos artigos, pelo menos que eu li, é que ele teria gasto, ou que isto lhe teria custado para aí 4 milhões de euros. Logo aqui há uma nota muito importante que eu acho que é preciso dar, que é: as pessoas esquecem-se, mas o mundo, até 1800 e pouco, vivia num regime chamado feudalismo. O feudalismo, que depois era suportado em casas monárquicas, era um regime onde se vivia da palavra e havia honra. E de repente nós vivemos nesta lógica de que acabou tudo isso e hoje em dia vivemos neste mercantilismo em que quem tem dinheiro manda, quem tem dinheiro paga, e tem podcast e tem canais de YouTube, e hoje em dia quem tem uma audiência manda umas postas de bacalhau e de repente é senhor. Pronto. E a verdade é que, eu acho que as pessoas que têm uma audiência como o Miguel Milhão e sobretudo também têm os meios e os recursos, têm mais do que tudo responsabilidade acrescida. Não é menos. Ninguém lhe pediu ou lhe exigiu que ele trabalhasse para ter uma audiência da mesma forma que ninguém lhe pediu ou lhe pede que ele dê as opiniões que dá. Importa, no entanto, saber que a partir do momento em que a pessoa está na esfera pública tem então que ter responsabilidade, porque aquilo que diz tem efetivamente consequências. E falo do Miguel Milhão, que é a pessoa cá em Portugal, que tem a sua pessoa naquilo que é a sua audiência, assim sucessivamente, e a quem muito respeito o trabalho que ele fez, mas também, há aqui outro tema, como o Miguel Milhão, e desculpem, não é como, porque graças a Deus o Miguel Milhão não é esta pessoa que eu agora vou referir, mas a verdade é que ter audiências hoje em dia dá poder ao ponto de, por exemplo, agora termos aqueles idiotas dos irmãos Tate, que mais não são senão uns perfeitos anormais, que finalmente no UK vão ter agora um caso e que vão ser em princípio dados como culpados de tráfico humano, tráfico sexual, tráfico de drogas, 30 por uma linha,
pá, mas que têm audiências aos milhões e que enchem os ouvidos das pessoas neste mundo, sobretudo rapazes jovens em fase de formação, com aquilo que é uma masculinidade profundamente tóxica, na qual eu em nada me revejo e que, pá, ai dele se me tenta vender a mim este tipo de valores. E, portanto, eu aqui fui do vídeo do Miguel Milhão ao Andrew Tate, não os estou a querer comparar, e isto que fica aqui muito bem ciente, porque cada um tem a sua esfera e nem nada, e eu acho, ou em muito pouco são comparáveis. Voltando ao vídeo e voltando aqui ao tema do aborto, muito rapidamente também, que é... Eu mais gostava de ter visto era o Miguel Milhão a pegar nos mesmos 4 milhões e antes, mas a traduzir esses 4 milhões em veículos como associações e instituições, seja como for, até de suporte ou de apoio à mulher que não quer abortar. Okay. Planeamento familiar, isto de planeamento familiar, de apoio. Não têm capacidade para sustentar uma criança. Tudo isto eu acho que sim teria sido com responsabilidade de fazer trabalho. Há, no entanto, também outra questão, que é aquilo que este vídeo procurou fazer em nada foi tentar ajudar seja quem for, que não ele. Isto foi puro mediatismo, tão mediatismo quanto ouvir o Ricardo Araújo Pereira na televisão ou querer ouvir aquilo que são metade dos soundbites que o André Ventura faz. É puro mediatismo, olhem para mim, é puxar os holofotes para si. Isto é só e nada mais senão uma jogada de marketing. E é isto que eu não gosto de ver neste vídeo. É que um tema como o aborto não é um tema que deva ser discutido com quem fala de um par de meias. E usado para ele. E para ser usado numa lógica de conseguir alcançar mais subscritores e fãs e se calhar vender mais uns produtos da Prozis. Parlamento, acho que não é este o papel do aborto. Agora, também relativamente ao aborto, e é verdade, e a Joana dizia bem que agora de repente este vídeo levanta uma discussão que já estava encerrada. Eu, relativamente a esta discussão, o que me custa ver é como de repente as pessoas parece que se esquecem daquilo que é moderação. E eu acredito muito na moderação. Ao centro está a virtude e é assim que eu acho que as sociedades se constroem para algo melhor do que aquilo que hoje temos. A moderação mostra, e pelo menos aquilo que mostra é, Portugal aprovou o aborto com referendo, independentemente das circunstâncias em que foi, e é algo que está feito. E o aborto não é sobre, promover o aborto. A lei do aborto não é sobre, ter cartazes na rua a dizer meninas, abortem. Exato. Muito menos nesta figura como o Miguel Milhão tenta ali caracterizar que aquilo parece tão erotalha de se alguma mulher abortasse e exatamente, na boa como se assim fosse. Portanto, não estamos nem numa lógica de a lei do aborto não é sobre a promoção do aborto, como a lei do aborto também não é sobre a despromoção do aborto. A lei do aborto é e sobretudo isto, que é a promoção da saúde numa prática que até então era profundamente ilegal, feita em circunstâncias péssimas e que mais não é senão a consagração de um direito que é em si promoção de saúde, de bem-estar da sociedade. Não significa isto, não estou com isto a querer dizer que sou mais ou menos pró-aborto ou mais ou menos contra o aborto. Eu sou profundamente a favor da lei e que esteja previsto na lei os mecanismos do Estado na proteção da vida, da mãe, do filho e de todos aqueles que são as suas partes interessadas e que esteja então previsto na lei que isto possa assim acontecer. E portanto eu sou perfeitamente a favor desta lei. Se ela agora, no entanto, ao final de 20 anos deve ser mais ou menos revista, isto é outra discussão, mas irrita-me que depois nunca é para aí que a discussão é levada. A discussão nunca é sobre a taxação da IVG, o aumento ou a diminuição das semanas, ou seja, discutamos a forma como a lei está a ser trabalhada, feita, implementada. Não se discuta depois aquilo que eu acho que por base está bem feito, que é haver uma lei que promove a saúde de uma prática que até então era ilegal e que penalizava as mulheres. Muito bem. E portanto, acho que isto aqui é o tema. Vamos ter que fechar aí com este apelo à moderação da Joana e do Bernardo, que o nosso programa chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz e Bernardo Faro. Voltamos todas as sextas com um novo episódio. Estamos sempre disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, em vídeo, no YouTube e em podcast. O Geração V é uma parceria entre o Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Calhardo. Muito obrigado por estar desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.